relação deste caso que nós vamos mostrar agora com outro caso parecido, não, igual. Boa tarde, meu querido Douglas Cordeiro. Feliz ano novo para você também, para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, este caso ele continua repercutindo muito pela forma como aconteceu e a triste coincidência, como você bem mencionou aí, porque recentemente 2 crianças desta mesma família foram envenenadas após ingerirem cajus lá de uma quinta, lá das proximidades da residência, e esses cajus estariam envenenados com uma substância que, inclusive, à época foi desvendada pela DEPOC, Departamento de Polícia Científica do Piauí, como sendo uma substância infinitamente superior ao veneno para ratos, aquele conhecido chumbinho, né? E hoje, quando estivemos lá novamente para falar com o perito geral, Douglas, pasmem, ele diz que os sintomas apresentados nas vítimas deste segundo caso, os sintomas são idênticos ao daquelas crianças. Porém, os laudos ainda não foram emitidos porque, claro, evidentemente demanda um tempo para a conclusão das perícias que são minuciosamente realizadas no material apreendido. E, pelo visto, Douglas, já tem um fato novo neste caso que a gente traz daqui a pouquinho. Primeiro vamos acompanhar os detalhes que já colhemos em uma reportagem que produzimos nesta manhã e daqui a pouco a gente volta para comentar. Vamos acompanhar. Pessoas da mesma família passaram mal após ingerir alimentos supostamente intoxicados na cidade de Parnaíba, litoral norte do estado. Uma morreu e outras 7 estão internadas em estado que inspira muito cuidado. O SAMU foi acionado e chegou, uma das vítimas estava apresentando um quadro de convulsão, e aí eles iniciaram o atendimento e identificou-se possivelmente envenenamento. Toda a família apresentando esses sinais de intoxicação. Os peixes e o arroz, supostamente envenenados, foram entregues por um homem até o momento não identificado. E o que mais chama a atenção é que todas as vítimas são parentes de 2 garotos que morreram recentemente após ingerir cajus intoxicados, fato que ocorreu recentemente na mesma região. Conversei com o Dr. Charles, legista que tinha feito já uma necropsia e coletado inclusive material do estômago, sangue, urina, dessa pessoa que tinha morrido. E tinha mais 7 internados, crianças no Hospital Nacional de Fátima e os adultos no Hospital Estadual de Cerro Verde, no EDA. Nós conversamos com eles, já orientamos que fosse coletado sangue e urina desses que estão internados. Ontem foi coletado já de uma parte, por quê? Porque a gente precisava contactar os parentes para fazerem a devida assinatura de autorização. Mas já conseguimos coletar alguns, e os outros serão coletados hoje. Além disso, enviamos, já tinha até ido, o perito para o local dos fatos, que foi a residência. Os sintomas das vítimas atuais são parecidos com o caso anterior, como explica o perito. São muito similares, na verdade são até semelhantes mesmo, Então, por isso, já foi feito o tratamento se baseando nessa suspeição do quadro clínico. O quadro clínico aponta realmente para um pesticida dessas classes que eu falei. Então, já foi feita a atropina e outros tratamentos que se faz nesse tipo de intoxicação e envenenamento. Mas nada impede que a gente fique com o olhar, que a perícia ela sempre testa muita coisa. Porque a gente não sabe se foi só esse ou se tem mais algum, enfim. Mas a suspeita é que seja o mesmo tipo. O patriarca da família seria a única pessoa a não apresentar sintomas, mas está em observação. E se vier a apresentar, sobe para 9 o número de vítimas. Pois é, Douglas, aí a gente acompanhou, então, os casos, como você frisou, são parecidos até demais,
triste coincidência, porque a mesma residência, a mesma família envolvida nesse episódio, esse evento, que lamentável, 3 pessoas já perderam suas vidas e tem essas outras pessoas, algumas internadas e outras estão em observação. Por exemplo, no caso dessas 7 pessoas que foram internadas, 3 já tiveram alta e 4 crianças continuam entubadas no Hospital EDA e o Estado requer muito cuidado. Tem também um outro fator, porque até então o registro fala de 8 pessoas, mas pode evoluir para 9, porque o pai dessas crianças, ele também teria ingerido a alimentação e é quem teria preparado para a ingestão, e ele não apresentou sintomas ainda, pelo menos até o momento em que nós atualizamos, ele não tinha apresentado sintomas, porém está em observação, e se vier a apresentar este sintoma, certamente ele aí aumenta o número, né, o número de vítimas para 9. Caso ele não apresente, será um objeto de estudo também para saber por que ele não teria apresentado estes sintomas. Um fato novo neste episódio, Douglas, é de que a lagoa onde supostamente esses peixes teriam sido pescados, foram encontrados outros animais mortos, outros peixes mortos. Esta é uma informação que nós recebemos agora há pouco e nós já tivemos a confirmação de que, exatamente com a DEPOC, de que estes animais já foram capturados também, que já passarão a ser examinados juntamente com os peixes apreendidos e o arroz apreendido, o restante da alimentação. E também tem que fazer uma coleta da água, né? Sim. Se houver coleta da água e o exame dos outros peixes e constatar que existe uma ligação, né, um envenenamento. Quer dizer, um agente ali de envenenamento que causou envenenamento, então você tira a intencionalidade, né? Você tira o fato de alguém ter... Ou não. Ou também, né? Ou não. Exatamente. Porque ali o fato de você encontrar outros peixes mortos pode ser por outro motivo. Sim, pode ser. Não necessariamente por envenenamento. Isso. Porque também você pode se questionar o seguinte, mas vem cá, que envenenamento é esse tão sério dessa água que matou esses peixes? E por que também, Douglas, é um questionamento, e por que teriam sido entregues esses peixes? Quem mandou? Naquela casa onde já acontecera este episódio recentemente. Dos cajus. Onde cria a maior intriga. Então, vamos lá. Que os peixes que foram encontrados mortos na lagoa, onde supostamente teriam sido pescados os peixes entregues à família, que foram recolhidos esses animais lá, isso é fato, já há uma confirmação. E certamente esses peixes encontrados e a água serão examinados juntamente com o material que já está na DEPOC, e daí então vai se chegar ao denominador para saber. Agora tem um detalhe aí, Tony, que é o seguinte, a coincidência, né? Porque a família mesmo daqueles jovens, sim, que houve um envenenamento, que teria a questão do caju, né? Dos cajus, né? Exatamente. Quer dizer, da mesma forma, como ocorreu, aí eu não estou dizendo que foi da mesma, que a pessoa suspeita lá dos cajus é a mesma, eu não estou falando o que aconteceu, o modus operandi, pronto. Isso, muito bem lembrado. Alguém lá no caju levou, né? Sim. Levou. Agora, o arroz e o peixe, da mesma forma, alguém levou. Então, assim, tem muita coincidência nesses casos. Muita. Há uma história que também carece ser confirmada pela Polícia Civil, de que um homem que não seria estranho para a família teria entregue estes alimentos. E que não haveria uma desconfiança ainda, porque esta pessoa não levantava nenhuma suspeita. Até então, né? Até então. Mas agora, esta pessoa, a polícia já trabalha incansavelmente para identificar quem seria essa pessoa, quem teria recebido o alimento. Porque, como dissemos, no caso, o pai dessas crianças teria também preparado o alimento e teria ingerido, mas não apresentou ainda sintomas, ou pelo menos não haveria apresentado. Então, facilitará
para a Polícia Civil para prestar as informações. Porque aí também tem a questão da reação, do sistema imunológico, tem uma série de questões, eu não sou médico, enfim, organismo e etc. Organismo e tal, tem esse tipo de coisa. Exatamente. Aguardar, porque o Tony vai continuar no caso e nós vamos trazer as atualizações para você que está nos acompanhando. Inclusive, nós, quando estivemos hoje pela manhã com o doutor Antônio Nunes, que é o perito geral da Polícia Científica do Piauí, a gente já assegurou com ele a atualização. Estaremos atualizando porque é um caso que com certeza continuará repercutindo e a gente precisa estar passando essas informações aos nossos telespectadores. Douglas. O senhor volta? A gente volta daqui a pouquinho com outro triste caso. É aquilo que a gente falava, né, no final do ano, quando a gente se despedia do ano de 2024. Nem sempre são boas notícias. Nos finais de semana, em relação à estatística de mortes. Isso. Sempre, e agora, no primeiro ano de 2025, 4 mortes violentas intencionais. A passagem de ano foi de... Foi de terça para quarta-feira. Foi no dia de quarta-feira, ontem. Esses crimes que você está falando todos ontem. Do final de semana passado? Não, todos ontem, quarta-feira. E o primeiro... Todos no primeiro dia do ano? Isso, e começou por volta do meio-dia. Daqui a pouco a gente tem todos os detalhes. Até o horário mudou, né? Quer dizer, até o horário. Era noite, madrugada e tal. Não, foi meio-dia, começou meio-dia. Começou por volta do meio-dia.